cobrada. Autoriza o árbitro, correu o Zé Maria, foi pra bola, bateu, defendeu, Vitor! Espalmou e no rebate a defesa do Santos empurrou pela linha de fundo. Muito mal cobrado o pênalti por Zé Maria, Flávio. Birubiru põe no peito, ajeitou, vai pra entrada de área, tenta limpar o lance pra Socas, dominou, invadiu, pintou o goleiro, voltou pra Palinha, gol vazio, tentou a fita, bateu outro mais, atira e gol! Do Corinthians! E que golaço de Palinha! O Corinthians foi rápido no ataque. A defesa do Santos bateu cabeça. Sócrates dominou na boca do gol, fintou, perdeu, recuperou. Palinha acompanhava, dominou o rebote. Numa floresta de pernas, ele conseguiu ainda o domínio. Um lindo toque pro lado esquerdo na entrada da pequena área. Ele pintou a dois adversários já com o gol vazio. Bateu firme de perna esquerda pro fundo do gol do Santos. Aberta a contagem no Morumbi. Palinha, 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 camisa número 10, na marca dos 34 minutos e 30 segundos da etapa complementar. Corinthians 1, Santos 0, tá lá, Vitor. Pega, que é sua. O Jornal de Esportes da Jovem Pan, ainda abordando a decisão do primeiro turno do Campeonato Paulista, que valeu para o Corinthians a conquista da Taça Cidade de São Paulo, vai agora receber ao vivo para um bate-papo o atacante Basílio, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele que era ontem muito lembrado porque fez aquele gol da vitória contra a Ponte Preta no ano passado e que marcou o título do Corinthians, talvez desencabulando a equipe, que ontem partiu para a conquista de mais um título, embora um título parcial, mas foi uma conquista do Corinthians no jogo de ontem contra a equipe do Santos Futebol Clube. Basílio, boa tarde para você, um abraço, é um prazer recebê-lo uma vez mais no nosso Jornal de Esportes. É meu, é uma satisfação estar com você e estou à disposição de todos vocês. Ô Basílio, muitos aspectos têm sido analisados sobre o meio-campo do Corinthians na partida de ontem contra o Santos Futebol Clube. A verdade é que, para começar o jogo com o Birubiru na ponta esquerda, ficou prejudicado um jogador que estava produzindo muito bem no meio-campo, no caso o Birubiru. Depois, quando foi feita a alteração com um ponta, que embora seja da direita, mas entrando na esquerda, o Birubiru passando para o meio campo, você passando para o meio campo, nós entendemos que ficou descoberta a defesa do Corinthians e o Taborda passou a fazer falta naquele momento porque teve várias oportunidades a equipe do Santos de chegarem contra-golpes ao gol do Corinthians, oportunidades estas que não tinham acontecido antes. Nós gostaríamos que você, se pudesse, fizesse para nós uma explicação do que você entendeu como produção do meio campo do Corinthians no jogo de ontem. Bom, a produção é a seguinte, que cada jogador do meio de campo tinha a incumbência de fazer sua marcação. Como o Biro tinha que proteger o Vladimir pelo lado esquerdo, justamente com o apoio do Nelson. Enquanto que o Taborda tinha que acompanhar o Pita em todos os locais do campo, e eu tinha que fazer uma frente, uma barreira contra o Ailton Lira para que não deixasse ele fazer lançamentos e nem tocar a bola. Quer dizer, nós estamos dificultando o máximo, principalmente quando o Ailton Lira vinha para nosso ataque, tentando um rebote, para tentar um chute de longa distância. Ele e o Pita, nós já estávamos preparados quanto a isso. Agora, cada um tinha que procurar seguir aquilo que foi determinado pelo professor. Inclusive, houve uma recomendação que era para se fazer uma troca quando já estava terminando o primeiro tempo. Que era para mim colar no Pita e o Taborda correr para cima do Ailton Lira. Mas eu voltei a fazer, inclusive eu deixei um pouco a marcação pela recomendação que havia sido dada, porque era para mim continuar no Pita. Mas eu fiz a troca porque quando eu colei no Pita, o Taborda esqueceu de fazer a marcação sobre a Ailton Lira. Então, quer dizer, no momento eu poderia ser o prejudicado. Já pensou se o Ailton Lira faz o gol de longa distância? Porque em duas bolas que ele pegou sozinho, ele poderia ter tentado o chute de longa distância. E com isso eu havia dito para a defesa mandar o Taborda continuar no Pita, porque ou ele não estava entendendo ou ele não soube entender assim praticamente a recomendação que foi dada. Agora, no segundo tempo, houve uma transformação pelo seguinte, porque o Ailton Lira ficou mais aberto pelo lado esquerdo
E é justamente o que eu estava esperando que ele fizesse, se ele ficasse mais atrás. Então havia mais oportunidade de eu encostar. Agora, só que deixaram de fazer a marcação de saída de bola do Santos, que aquele garoto, quando entrou o Zé Carlos, ele pegava a bola a todo momento e vinha com ela dominada. Então, com isso estava facilitando mais para a equipe do Santos no toque de bolas. Eles iriam tentar, logicamente, explorar a velocidade de João Paulo e do Newton Batata, através de contra-ataque. Agora, só que o meio de campo deles também é habilidoso, nós não poderíamos deixar eles sair jogando, porque justamente eles iriam ficar tocando bola ali, o Zé Carlos, o Pita e o Ailton Lira, e isso iria dificultar ao máximo para a nossa equipe. E quando o Taborda saiu, justamente ali que eles aproveitaram em dois lançamentos, duas bobeadas nossas, porque justamente foram bobeadas em querer fazer ali impedimento, porque quando a primeira bola que o Gilberto levou perigo ao nosso gol foi justamente numa tabela, onde o Zé Eduardo quis sair para fazer, o Amaral já tinha feito a linha de impedimento, porque o Amaral é o último homem, é o homem que sobra, então ele que pode fazer a linha de impedimento. E quando o Amaral saiu, o Zé Eduardo estava dando condições do outro lado, e o Zé Eduardo quis sair, mas o Bandeira deu prosseguimento. Então, com isso, esse foi um lance perigoso. E o outro lance perigoso, eu acredito que foi justamente por uma jogada, ao qual nós também tivemos uma bobeada lá atrás, que o João Paulo saiu quase na entrada da nossa área, levando na velocidade, não sei se foi o Amaral ou se não o próprio Zé Eduardo, e levou um perigo, onde ele quase faz o gol ali. Basílio, você explicou bem então essa questão de marcação do meio de campo. No intervalo, vocês sabiam perfeitamente que o Santos tinha um homem a menos. Tendo um homem a menos, tinha dois à frente, Newton e João Paulo. Vocês tinham 4, Zé Maria, Amaral, Zé Eduardo e Vladimir. Qual foi o conceito que o professor Teixeira deu para vocês de marcação? Continuar numa marcação mais ou menos por zona? Eu vi por longo tempo o Zé Maria sem ninguém na frente dele ficar lá atrás, ou então marcar homem a homem com um na sobra? Porque me parece realmente esquisito que em 4 contra 2 você deixa alguém entrar sozinho na cara do goleiro. Justamente, é o que eu estava dizendo. Eles levaram, a única jogada que eles fizeram, que levaram com a bola dominada, foi essa jogada do João Paulo, que ele entrou e ganhou na velocidade. Agora a outra foi justamente que nós fomos fazer a linha de impedimento e o Gilberto levou vantagem. Era isso que eu também gostaria de explicar, porque com um jogador a menos, então teria que sobrar um. Era justamente aí que eu ia pedir para o Taborda que deveria sair um pouco mais do campo de jogo, porque eu já tinha praticamente a incumbência de pegar o Ailton Lira. E o homem dele que saiu, então ele deveria encostar um pouco mais à frente, então aí seria mais fácil ele pegar o próprio Zé Carlos para não sair jogando com a bola. Porque se eles estavam com um jogador a menos querendo explorar a velocidade do Newton Batata e de João Paulo, deveria haver uma marcação somente do Zé Eduardo, que é o homem que sai acompanhando um desses homens aí. Então, com isso, facilitaria para os dois ficarem atrás, que iria ser como o caso do Amaral e do próprio Zé Eduardo, que não teria ninguém praticamente para acompanhar. A não ser quando o Newton Batata viesse pelo meio, ele poderia apanhar. E o próprio caso seria do João Paulo. Quando ele viesse pelo meio, o Zé Eduardo acompanharia. Quer dizer, sobraria o Zé Maria e o Amaral também. Mas aí, para a nossa equipe ter que tentar o gol, como para nós só nos interessava o gol mesmo, então teria que sair o Taborda um pouco mais para pegar esse garoto Zé Carlos, que logo começou o segundo tempo, ele que comandou o jogo praticamente, porque ele pegava todas as bolas sozinho. E o Palinha encostou mais no Sócrates à frente, porque a determinação que nós tivemos era não dar espaço para o Santos sair jogando mais. E no fim, o Santos saiu mais jogando do que no primeiro tempo. Então, com isso, eu acredito que a dificuldade que nós tivemos foi justamente aí. Porque teve momentos que eu pensei, inclusive, em largar o Ailton Lira e tentar ir à frente mesmo, tentar o gol. Porque estava sobrando um homem, mas ninguém tomava partido disso. Mas quando eu pensei, logo a seguir veio a determinação, que ia entrar o Peter e eu voltava um pouco mais atrás, justamente para não deixar o garoto Zé Carlos sair jogando. Basílio, todo mundo sabe disso, pelo menos todo mundo imagina ou acha isso, que você, com a camisa 11, jogando mais pela esquerda, renderia muito mais do que o Birubiru naquela posição. Eu tive a impressão de que o Birubiru, enquanto esteve pela ponta esquerda, foi um elemento perdido para o Corinthians. Não teria sido melhor o velho sistema do Birubiru agindo no meio de campo, com o Taborda e com o Sócrates, e você, mais experiente, mais maleável, mais adaptável,
jogando mais pela esquerda para a proteção ao Vladimir, a que você se referiu agora há pouco? Inclusive você citou bem, porque no treinamento de sexta-feira, o treinamento de quinta e sexta-feira, eu praticamente começo só na ponta esquerda. Então eu vou fazendo aquele trabalho de tentar o toque rápido, porque inclusive quem cai daquele lado geralmente é o Sócrates ou o Palhinha. Então há mais facilidade de eu tocar, o Vladimir também tentar o apoio em a linha de fundo, cruzar a bola. Então nos treinamentos tem dado melhor entrosamento. Agora só que no jogo o professor Teixeira estava preocupado justamente com a marcação do meio de campo do Santos. E ele achava que eu era o homem que deveria acompanhar Ailton Lira. Porque para mim também seria ótimo se eu jogasse na ponta esquerda, porque eu através dos treinamentos, eu acredito que não houve tanta dificuldade. Mas simplesmente ele faz o revezamento e ele achava por melhor que eu continuasse fazendo a marcação no meio de campo e desse mais proteção ali, justamente no toque de bola do Taborda, ou se não o acompanhamento do Ailton Lira. Ô Basílio, nós vimos no jogo contra o Palmeiras e depois do jogo contra o Guarani, o time do Corinthians solto, com um futebol alegre, envolvente, ofensivo, enfim, um futebol que justificou e que mereceu plenamente as duas vitórias conquistadas. Uma bela vitória contra o Palmeiras, uma boa vitória contra o Guarani, que no final acabou se complicando, mas acabou sendo ainda uma boa vitória. E por isso, durante toda a semana, pelo futebol que o Santos jogou contra o São Paulo, pelo futebol que o Santos jogou contra a Ponte Preta, criou-se a expectativa de um favoritismo do time do Corinthians, e nós falávamos sobre esse favoritismo aqui, descontadas as diferenças que existem na decisão, que existem num clássico importante como é o jogo Santos e Corinthians. Mas eu vi ontem no Morumbi um time do Corinthians totalmente diferente do time do Corinthians que jogou contra o Guarani, do time do Corinthians que jogou contra o Palmeiras. Em determinados momentos, me parecia o Corinthians aquele outro time do Corinthians, aquele velho time do Corinthians, um time confuso, afobado, querendo chegar demais, todo mundo tentando resolver o problema sozinho, e aquelas jogadas que o Corinthians vinha fazendo antes ficaram completamente desaparecidas no jogo de ontem. E você mesmo acabou de confessar numa outra resposta aí, dizendo que em determinado momento do jogo você teve vontade de ir para frente para também tentar resolver. Em síntese, eu acho que ontem chegou um ponto do jogo em que todo mundo queria resolver o jogo, porque estava sentindo que aquelas jogadas treinadas e aquelas jogadas que faziam um futebol alegre do Corinthians não estavam dando certo. Eu queria saber o que vocês dentro do campo pensaram sobre esse assunto, o que vocês falaram e você particularmente o que pensou. Bom, eu particularmente, eu tive um pensamento só, que o nosso time começou muito preocupado com a equipe do Santos, porque quando nós estávamos de posse da bola, parecia que a bola estava pegando fogo, porque nós procurávamos se desfazer o mais rápido da bola. Se desfazer assim, sem ter a consciência daquilo que estava fazendo, porque quando você toca de primeira rápido, pegando um companheiro seu, com o objetivo de chegar ao campo adversário, aí eu acho que é uma coisa certa. Agora, só não acho certo é você estar de posse da bola, você se desfazer da bola o mais rápido, sem ter consciência daquilo, e às vezes entregando para o adversário. Então, com isso, eu achava que o meu time estava muito preocupado em se desfazer da bola e não procurar jogar, procurar os espaços. E de fato eu achei mesmo que a nossa equipe estava muito preocupada com a equipe do Santos, meio apavorada por justamente se tratar de uma decisão. Mas com o andamento da partida, acredito que cada um teve a consciência daquilo que devia fazer, principalmente no segundo tempo com a preleção que o professor deu. Eu acredito que cada um veio mais consciente, mais tranquilo, e apesar que tinha jogado que nós procuramos a linha de fundo e estávamos cruzando, e ele já havia alertado quanto a isso, que era preferível vir tocando a bola do meio de campo, tentar a jogada com a tabela, justamente abrindo espaço para o Sócrates e para o Palhinha, para que houvesse campo para eles tocarem. Então, com isso, não estava vendo justamente isso que eles queriam, porque com um jogador, quando estava marcado, ele não procurava se desmarcar ou ir de encontro à bola para se tocar rapidamente, como aconteceu nas partidas anteriores, diante do Guarani e do Palmeiras, que geralmente naquele jogo sempre havia um homem desmarcado, um homem procurando os espaços vazios, e ontem não houve condições de se fazer isso. Ok, Basílio. Em resumo, entende-se que o time do Corinthians ainda não chegou àquilo que se poderia esperar, o que esperava, pelo menos, a sua direção técnica. Você entende, Basílio, que o Corinthians deva, neste segundo turno, já está classificado para a decisão do campeonato, evidentemente,
aumentar o ritmo ou apenas segurar, tentando alguns bons resultados e talvez manter uma melhor condição física esse próprio time alvinegro? O que você acha? Não, eu acho o seguinte, eu continuo aprendendo ainda, cada jogo é uma história. E eu acho que a equipe tem muito mais a dar ainda, cada jogador tem muito mais a dar de si. Então, com os jogos e através de treinamentos, a equipe vai adquirindo um preparo muito maior e vai assimilando principalmente aquilo que o professor deseja. Eu acho que o time ainda tem muito mais a mostrar para essa torcida. Ô Basílio, muito obrigado a você pela sua participação no nosso Jornal de Esportes. Nós desejamos a você muitas felicidades, um grande abraço e obrigado pela sua presença. Estou sempre à disposição de vocês. Um abraço. E agora nós temos também, conversando com a equipe de esportes da Jovem Pan, o Palinha. Ele que fez o gol da vitória de ontem do Corinthians, aliás, um gol bonito pelo trabalho que ele teve diante de vários defensores do Santos Futebol Clube. E o biorritmo do Palinha ontem, no aspecto físico, não estava muito bom. Um abraço para você, Palinha, é um prazer recebê-lo também no Jornal de Esportes da PAN. Meu prazer é todo meu, meus cumprimentos a toda a equipe de esporte e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Você não estava bem fisicamente ontem, estava, Palinha? Realmente, eu tive uma gripe muito forte durante a semana e apenas fiz um treinamento na sexta-feira. E meu estado físico realmente estava bastante ruim. Eu mais fui nessa partida pelo sacrifício, que era uma final, e tinha muita vontade de participar daquela partida. Aliás, o Vanderlei e o Tuta fizeram seu biorritmo e realmente dava um certo desgaste no aspecto físico para o jogo de ontem. Mas, felizmente para você e para o Corinthians, você acabou fazendo o gol da vitória. Agora, Palinha, nós estávamos conversando com o Basílio aqui, falando sobre esse time do Corinthians. Eu achei que o time do Corinthians no jogo de ontem contra o Santos esteve muitos pontos abaixo do time do Corinthians que jogou contra o Guarani e do time do Corinthians que jogou contra o Palmeiras. Você concorda? Olha, eu concordo com você, mas eu acho que o Corinthians não iniciou bem o jogo, entende? Se saísse logo o gol pelas oportunidades que tivemos no início da partida, eu acho que ia mudar a forma do jogo. Porque tivemos duas oportunidades, uma do Sócrates e logo a seguir a penalidade máxima. Se um dos dois gols sai, eu acho que a equipe ia manter assim no melhor ritmo. E aquilo deu força à equipe do Santos também, porque uma equipe com 10 jogadores, ela cresce de produção. E o que aconteceu? Nós não fizemos o gol no primeiro tempo, o Santos com 10 homens no segundo tempo, a equipe do Santos cresceu, dificultou as coisas para toda a nossa equipe e teve até situações de gols criadas. E por felicidade nós marcamos o gol no final. Palinha, quando vocês voltaram para o segundo tempo, sabendo que o Santos jogava em 10, vocês tinham absoluta convicção de que no toque de bola vocês acabariam ganhando ou ainda temiam o adversário? Não, a gente respeitava a equipe do Santos, porque eu particularmente, eu prefiro jogar com o adversário completo que com 10, porque normalmente uma equipe com 10, ela cresce muito de produção, todos passam a correr mais e há uma ajuda maior dentro de campo. Mas a nossa equipe, ela marcar sob pressão, porque estava sobrando um homem. Mas o grande defeito nosso foi que a nossa defesa passou a marcar sob linha. E marcando sob linha deu condições ao Santos de criar 2 ou 3 bons contra-ataques. E neste momento não tinha ninguém em campo para modificar esse esquema? Não é, nós falamos, porque normalmente a marcação sob pressão, o Teixeira foi a pessoa que nos falou que devíamos marcar sob pressão, porque realmente o Santos faltava um homem, mas a marcação na defesa devia continuar mesmo. Mas em 2 lances ou 3 lances que nossa defesa ficou em linha, foi aonde que o Santos criou 3 oportunidades de gols. Praticamente no primeiro tempo, a marcação que fizemos, o Santos não criou uma oportunidade de gol. E na segunda etapa teve 2 ou 3 oportunidades de gols. Mas depois a defesa voltou a jogar sobrando um e acertou, e o Santos não teve mais oportunidade de gol. Palinha, é uma curiosidade minha particular, mas eu acho que muita gente também gostaria de saber. Aquele lance de calcanhar do Sócrates, que a bola chegou para você e na sequência aconteceu o penal, aquele lance o Sócrates deixou 3 ou 4 jogadores do Santos surpresos. Ficou todo mundo de boca aberta procurando inclusive a bola. A torcida também vacilou um pouquinho para saber onde é que a bola tinha ido. Você esperava aquilo ou do Sócrates você espera tudo e tem que estar sempre atento?
Não, do Sogro eu esperava aquela jogada, porque dentro dos treinamentos, dentro dos jogos, a gente está tendo assim conhecimento maior. E ele, nessas bolas que ele entra pelo meio, ele toca de calcanha. E quando ele começou a entrar, eu já procurei me colocar no espaço vazio. Foi no momento que ele tocou a bola de calcanhar e me deixou praticamente na frente do gol. Palinha, você entende que Dulcídio Vanderlei Bosquilha favoreceu o Corinthians e prejudicou o Santos? Eu acho que normalmente o time adversário que perde, muitas vezes falta até falta com respeito com o time adversário. Eu acho que os 90 minutos, eu acho que a nossa equipe jogou melhor futebol, criou mais oportunidade de gols. E na penalidade máxima, todos devem ter sentido que houve ou não estava impedimento e aconteceu a expulsão do Clodoaldo. E honestamente eu acho que eu estava perto do lance, o Clodoaldo ofendeu o juiz, que ele agiu certamente em ter expulsado o Clodoaldo. Você acha também, Paulinha, que o Dulcídio agiu acertadamente, marcando aquela falta contra o Santos logo a 1 minuto de jogo, quando o Santos estava segurando a bola lá atrás? Ele marcou e ninguém estava ciente por que ele marcou a falta. Ele marcou a falta porque o Clodoaldo, no momento que estava tocando a bola, ele começou a chamar o nosso time, entende? E isso foi o motivo da falta técnica que ele marcou. Se acontecesse do Clodoaldo continuar a tocar a bola, nada ele ia marcar. Mas no momento que o Clodoaldo levantou os braços e começou a chamar o nosso time, foi o momento que ele marcou a falta técnica. Eu achei uma falta muito bem marcada. Mas você não acha que no tribunal seria difícil provar que o Clodoaldo estava chamando o time do Corinthians? Porque o Clodô me disse que estava chamando os companheiros dele que estavam mais à frente para participar da rodinha. Não. Eu estava perto do lance e o Clodoaldo chamava o nosso time. Vem cá, toca a bola, vem cá, porque senão nós não vamos aí. E se ele só falasse, talvez o juiz não marcasse. Mas no momento que levantou o braço e chamando a nossa equipe, aí sim, aí o juiz marcou acertadamente. Ô Palinha, muito obrigado a você pela sua presença no Jornal de Esportes, você que está se tornando nosso cliente assíduo nos últimos tempos, em virtude do grande futebol que você e o Sócrates têm jogado, e evidentemente a gente tem que mostrar aqueles que são assunto, aqueles que fazem o lado alegre do futebol. E com essa gripe que ele está mostrando na fala dele, nariz entupido e rouco, hein? E com as crianças de couro ao fundo. Um abraço para todo mundo aí, Palinha, para as crianças, para você, para a esposa. Um abração e obrigado, hein? Muito obrigado, um abraço a toda a equipe de esporte e a todos os seus ouvintes. Curtindo a conquista do título do primeiro turno Taça Cidade de São Paulo, o zagueiro Amaral do Esporte Clube Corinthians Paulista deixou rapidinho a cidade de São Paulo, está em Vinhedo comemorando esse título, hein, Amaral? Aqui ele está ao vivo agora no Jornal de Esportes da Jovem Pan, também falando da conquista e também do time do Corinthians. Boa tarde, prazer e parabéns pela conquista, Amaral. Aos ouvintes, meus cumprimentos. Tudo bem, graças a Deus. Não, eu não estou aqui em motivo de comemoração. Eu acredito que a comemoração eu vou deixar para depois que iniciarmos as férias, porque logo na quarta-feira já teremos um compromisso bastante difícil, então não há tempo para se pensar nessa coisa. De fato, nós estamos contentes pela conquista, pelo feito, pelo trabalho com que realizamos sério, honesto, o desempenho, a dedicação de cada um dos atletas, a cooperação de um para com todos. Somente isso fez com que a gente chegasse ao nosso objetivo. Tem a impressão que é o primeiro título profissional do Amaral. Ele esteve no Guarani até determinada época, quando deixou o clube de Campinas, Guarani conquistou o título brasileiro. Agora ele veio para o Corinthians e conquista o título de primeiro turno do Campeonato Paulista. Seria correto essa minha informação, Amaral? Bem, eu fui campeão pelo Guarani naquele primeiro turno, se vocês se recordam, quando ganhamos uma taça e aquele ponto de bonificação com que saímos na frente de todos. De qualquer maneira, essa conquista para mim representou muito, em termos de tudo. Estou bastante contente, principalmente porque a nossa equipe foi uma equipe que começou cheia de altos e baixos. Eu tenho que ressaltar aqui um fator também que nos ajudou muito, foi a cooperação dos torcedores, mesmo nos momentos mais difíceis, cooperando para com todos os atletas, colaborando, incentivando, quer na partida dentro ou fora de casa. Isso também ajudou muito, porque deu tranquilidade aos atletas. Então, tudo isso, todas essas pequenas coisinhas, não parece, mas foi de grande avalia para que a gente conseguisse esse feito, que foi a Taça de São Paulo.
Amaral, o Corinthians derrota o Santos por 1-0, é campeão deste primeiro turno. No entanto, a pergunta vai ao zagueiro Amaral, um dos homens de defesa do time do Corinthians, porque o Santos no segundo tempo, quando o placar estava 0-0, perdeu 2 grandes chances de inaugurar o marcador, mesmo jogando com 10 homens. Então, Amaral, como se explicam as penetrações de Gilberto e João Paulo às costas da zaga do Corinthians? O problema é o seguinte, é tão simples de ser respondido. Eu acho que quando a nossa equipe começou a marcar em cima, neutralizando as jogadas deles, você vê que não levaram perigo nenhum a meta do Jair. Eu acho que quando terminou o primeiro tempo, a nossa conversa e a nossa maior preocupação era não tomarmos contra-ataque. Então, o que nós combinamos? Não vamos se desguarnecer. Na hora em que for um lateral, o outro tem que ficar. E numa dessas horas foram os dois. Então dificultou. E dificulta para qualquer zaga, não é só para para nós não. Dificulta para qualquer time. E foi isso que aconteceu. Eles procurando nos surpreender nos contra-ataques, nos chutões, para que pegasse a nossa defesa desprevenida. Foi o que aconteceu. Quando nós demos espaço a eles, aconteceu isso. Depois que voltamos a marcar normalmente, como vínhamos fazendo no primeiro tempo, você vê que sumiu a jogada deles e criamos a oportunidade de fazer até mais que um gol. Amaral, exatamente nesse sentido, nós conversávamos antes com um homem estritamente de meio de campo, Basílio, conversamos depois com o Palhinha, aqui mesmo no programa, um homem que joga mais à frente, então evidenciamos essa fase de, digamos, desacerto momentâneo da defesa. Eu lembro que Taborda saiu de campo exatamente aos 17 minutos, e essa fase de desacerto ocorreu 3 ou 4 minutos depois da saída dele. Há um relacionamento de uma coisa com outra, no sentido que o Taborda dá realmente uma proteção à frente da zaga? Não tenha dúvida que ele dá uma grande proteção. Agora, dizer que foi pela saída dele, eu não acredito, porque afinal de contas aconteceu justamente no momento em que ele saiu, é claro. Mas eu acredito que o Basílio foi tão bem quanto o próprio Taborda. A única coisa que eu disse para você foi o seguinte, que chegou um determinado momento da partida, que nós tínhamos apenas também um homem só no meio campo. Amaral, você entende que o Corinthians deva manter para esse segundo turno do campeonato? Aliás, já fiz essa pergunta para o Basílio, mas é importante também se saber de um jogador experiente que já defendeu a camisa da seleção brasileira, inclusive no último certame mundial de futebol. Você entende que o Corinthians deva manter este ritmo? Tem tendência a progredir ainda mais? Ou você acha que, como está classificado já, é o primeiro finalista do Campeonato Paulista de 78, o Corinthians vai relaxar, especialmente neste segundo turno? Isso jamais pode acontecer. E nós também nem podemos deixar esse título subir na cabeça. Eu acredito que nós temos que dar continuidade a esse trabalho, a esse ritmo de treinamento que nós estamos fazendo, e dar continuidade a essas coisas que nós fizemos até agora. Senão, todo esse trabalho que nós fizemos vai cair por água abaixo. É claro que nos dá tranquilidade maior, porque estamos classificados. Então aí eu acho que a equipe tem condições de render mais, tem condições de dar ainda um pouco mais de si, desde que a gente dê continuidade a esse tipo de trabalho. Senão, aí tudo que nós fizemos até agora de bom não surtiu efeito. Então nós temos que continuar nesse mesmo ritmo, nessa mesma marcha, somente assim a gente pode conseguir as coisas boas. Amaral, do ponto de vista tático, essa é a minha última pergunta, nós temos observado durante os últimos jogos do Corinthians que na prática você é aquele que fecha a defesa, o último homem. E tem algumas vezes uma tentativa de linha de impedimento. Nessa tentativa de linha de impedimento ocorre às vezes que o Zé Eduardo sai depois do lançamento. Algumas vezes o bandeira, o juiz percebe, outras vezes não percebe, então a fórmula funciona. Você acha que há ainda algo a ser trabalhado em sentido de treino para um maior entendimento entre você e o Zé Eduardo nessa jogada? Eu acredito que tem que ser feito, não só comigo com o Zé, como com os dois laterais também. Que você vê que praticamente o último homem sou eu. Então eles têm que tomar como base a mim. Se eu der o último passo, então eles têm que sair junto comigo, não pode ficar ninguém. Então tudo isso tem que haver treinamento, tem que haver diálogo para a gente definir essa coisa. Não adianta você querer fazer no jogo sem ter treinado esse tipo de coisa. Por isso que eu acho uma jogada perigosíssima. Eu acho que somente deve se deixar impedimento qualquer atacante quando está muito adiantado, então pelas laterais. Por dentro eu acho que é muito arriscado, porque se pelo menos você deixa pelas laterais, se o bandeira não dá tempo de você correr por dentro e tentar neutralizar a jogada.
Ao passo que se você deixar por dentro o Bandeira não dá, então ele propriamente se vê diante do nosso goleiro. Então aí já a dificuldade para se pegar a bola já é maior. Então eu acredito que tem que haver treinamento para esse tipo de coisa. Eu particularmente não gosto muito de ficar fazendo linha de impedimento. Amaral, o zagueiro do Corinthians, ouvido especialmente direto de Vinhedo, onde ele está nesse instante, no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Nosso agradecimento, nosso muito obrigado. E os cumprimentos mais uma vez pela conquista desse primeiro turno do Campeonato Paulista, Amaral. Bem, eu só tenho a agradecer a você e a sua equipe. O que resta dizer que aqui estou não para comemoração, e sim para... O problema é o serviço que eu tenho aqui. Ou seja, eu tenho contrato com uma malharia aqui. Então vim tirar umas fotos para que fosse publicado